Sejam bem-vindos, pessoal. Bem-vindos aqui à sala 2, nossa humilde casa. A gente vai estar aqui discutindo dois temas, né? Um primeiro tema agora, tem uma pausinha, a gente vai para o segundo tema. Lembrem, vocês podem ir e voltar de uma coisa para outra. Demais o Flávio Assis tocando agora, estava com saudade de ver esse cara tocar. Bom, aqui a discussão agora é sobre inovação ou morte. A gente vai discutir daquilo que a gente falou na abertura, né? Como é que a escola se torna uma instituição inovadora. Queria chamar aqui o meu time de craques. Quero que eles apareçam aqui do meu lado. Já estão aí, ó. Olha os caras aí. Rapaziada, haja internet para carregar esses caras. Ficou pesado o negócio aqui. Que isso. Bom, estou aqui comigo o Carlos, o Carlito, o Jones, meu brother, o Aldi. Vamos lá, caras. Vamos começar. Eu vou fazendo perguntas para vocês. Vou apresentando vocês enquanto faço perguntas. Vamos tentar construir aqui uma inteligência coletiva sobre esse tema específico. Aberturinha para todo mundo ficar na mesma página, assim. Quando a gente diz inovação, né, não é aquilo que eu falei no começo, né? Não é a escola agora achar modelos inovadores e consolidar isso, e aí, bom, eu vou nesse modelo daqui até o fim, né? Agora eu sou ágil, então agora eu sou esse modelo daqui para lá. Não, ela virar uma instituição inovadora, cara, isso é muito desafiador, né? As empresas tentam ser instituições inovadoras e não conseguem. A escola, que é uma instituição secular, tem um grande desafio aí de ser, de mudar o jeito de encarar as coisas, né? Poder enfrentar o que há fora dela com flexibilidade, com inteligência, com leveza para conseguir se mexer e tal. Eu vou começar com você, tá, Aldi? Bom, Aldinei, minha gente, pedagogo, educador, conversar com ele no WhatsApp é uma aula. Ele está aqui representando também a área de desenvolvimento e formação de professores e estudantes, e também é consultor pedagógico da Escola da Inteligência. Nos conhecemos de longa data. Dizem que ele também é bom no basquete, mas isso eu nunca vi ao vivo. Aldi, nessa visão de inovação que eu coloquei aí, eu queria que você passasse naquela sua fala que é muito forte, cara, entre a diferença que existe entre tecnologia e recurso tecnológico. E aproveita para falar também, cara, toda inovação necessita de tecnologia. Passa por esses dois pontos aí, meu velho. Bem-vindo, cara. Opa, obrigado aí. Bom dia a todos. Prazer aí estar com o Vini, Carlos, Jones, amigos aí de longa data, de bate-papos intermináveis. E espero que não terminem nunca, né? Vini, isso que você traz dessa relação da inovação, da tecnologia, eu venho discutindo e pensado e estudando isso faz muito tempo. Eu gosto muito de fazer um breve histórico para que as pessoas entendam, quando a gente fala de inovação, de tecnologia na educação, sobre o que a gente está falando, né? A tecnologia, ela é um desenvolvimento da técnica. Vou usar de exemplo um macaquinho, tá? Imagine aí que o macaquinho pega um coco e ele começa a bater a pedra lá no coco, querendo comer a polpa ou até mesmo beber a água do coco ali, né? Um outro macaquinho daqui a 500 anos e o macaquinho anterior a esse de 500 anos atrás utilizará a mesma técnica, fará do mesmo jeito. Olha o João de Barro construindo casa aí do mesmo jeito faz tempo. O humano olha para essa situação e pensa assim: tem que ter um jeito de quebrar mais coco de uma vez só. Tem que ter um jeito de arrancar mais água desse coco. E mais, tem que ter um jeito ainda de aproveitar a casca, a capa, a coquilha do coco. Opa! A tecnologia é justamente esse olhar para alguma coisa para potencializar. Então, nem toda tecnologia passa pelo recurso digital, mas todo recurso digital passa por tecnologia. Tecnologia é pensar alguma coisa para tornar ela melhor. Exemplo disso são os smartphones, né, os celulares. Tem a versão 1, que ela sai para o mercado. Essa versão 1 ganha uma versão 2, 2.2, 2.3, 4. E assim vai melhorando. Alguém estuda aquilo, alguém analisa aquilo e faz aquilo ficar melhor.
na funcionalidade, na velocidade. E o que isso tem a ver com educação? O que isso tem a ver com o fazer educacional? A escola, durante muito tempo, ela se pautou na versão 1.0. A versão 1.0 deu certo, e a gente topou essa versão que deu certo e foi usando ela durante um tempão. Só que o que mudou do mundo da versão 1.0 para o mundo de agora é que as coisas mudam rápido demais no externo da escola. Então, o aluno é outro, a sociedade como um toda é outra, apesar de sempre mudar, a velocidade da mudança interfere no nosso fazer, na nossa humanidade. E aí, fazer educação usando inovação passa por sentar, pensar o que pode ser mudado nessa escola, nesse fazer educacional, para potencializar aprendizagens. Uma educação inovadora hoje é a educação focada no aluno. Perfeito, cara. Putz, demais, Aldi. Eu queria pegar você traz um conceito amplo de tecnologia e inovação, fantástico. Eu queria pegar isso e jogar para você, Jones. O Jones, meu grande amigo também, estamos separados agora por um tempo, estamos à distância aí, mas já ele está aqui de novo para a gente ter as nossas cervejas juntos. Jones, eu quero trazer para a prática, cara, porque o áudio trouxe muito bem esse conceito. Eu queria trazer para a prática no chapéu do gestor. O Jones, vocês vão ver que uma hora ele usa o chapéu de gestor, outra hora ele vai usar o chapéu do cara de educação em uma startup de tech. Eu até vou fazer ele usar o chapéu de pai daqui a pouco também. Mas agora no chapéu do gestor, assim, cara. Como que esse conceito de inovação ancora ele? E aí eu queria muito que você falasse, assim, como ele consegue colocar em prática. E no nosso bastidor aí, a gente até compartilhou esse vídeo aí nas redes sociais, você falou dos 3 P's, né? Do propósito, processo e pessoas. Passa por isso pra gente, cara. Eu acho que isso vai ser de bastante valor para quem tá acompanhando a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa, muito bom. Valeu, Vini. Muito bom estar com esse time aqui, viu, cara? Que fantástico. Nossa, eu nem consigo articular diante de tanta empolgação e emoção de estar junto com todos vocês. Carlos, Aldi, muito bom, velho. Capaz, o lance da inovação, puxa, o Aldi foi fantástico, mas eu também vou nessa pegada e não é irretocável aquilo que ele trouxe, mas eu vou acrescentar algo mais aqui. Para dizer que a percepção da gestão é que a inovação precisa ser mais do que apenas uma técnica ou processo, entendeu? É uma questão de atitude, uma questão de postura, que deve fazer parte da cultura, do dia a dia daquela organização. Não é só projeto. Vamos fazer aqui um projeto bastante inovador, e aí quando acabar, a gente deixou uma marca de inovação. Não acaba, não deveria acabar. Não é temporal. É parte inerente daquela instituição, e aqui a gente está falando de escola especificamente. E pensando na atuação do gestor, ele deve ser esse cara que puxa essa corda para que essa cultura ela seja realmente arraigada numa atitude inovadora, numa constante, numa perene atitude inovadora. E eu acredito muito que o gestor ele não precisa ser o maior inovador de todos, mas ele precisa de uma forma personalizar aquilo que a gente acredita e define, essas definições que o Aldi trouxe agora há pouco, ele precisa personalizar isso. O gestor ele precisa ser esse farol que todo mundo está olhando e dizendo, cara, aqui a gente está sempre preocupado em inovar, em fazer algo, em dar respostas diferentes para os problemas de sempre. Eu gosto muito dessa definição, que é muito pragmática. Cara, que é inovar aqui? A gente escuta tanta asneira nas redes sociais, tanta coisa louca sobre a ideia de inovar. Eu costumo ficar nesse lugar. Cara, dar respostas diferentes para as perguntas de sempre. Pronto, você está dando respostas diferentes, gestor? E essas respostas diferentes, elas precisam passar pelo propósito da sua instituição, que aí talvez é o primeiro ponto desses 3 que você lembrou aí, Vini, que é, cara, o teu propósito ele precisa reverberar em tudo que você está fazendo. As respostas diferentes que eu vou dar às perguntas de sempre precisam estar ligadas ao propósito. E não a um negócio bonito que eu vi numa live. Não um negócio bonito que eu vi num livro. Então, nessa pegada, o propósito ele precisa estar sempre marcando cada um dos passos.
Algumas pessoas falaram, puxa, nessa diversidade toda que a gente está vivendo como escola, nessa loucura toda que a gente está vivendo como escola, como é que a gente vai sair dessa? Olhe para o seu propósito. No momento da diversidade, eu acredito que o propósito é que vai deixar claro se o que eu acredito é ferro, é palha ou ouro. Entendeu? É nesse momento. Então, primeiro, e aí que a gestora precisa ter muito claro que ele vai ter que ficar sempre lembrando, sempre puxando na cabeça de todo mundo, e não vale aquela reunião de começo de ano, Vini, que todo mundo reúne a equipe, vamos começar o ano letivo. Pum! Aí pronto. Próximo encontro que eu vou falar sobre propósito é só no próximo ano, quando a gente começar outro ano letivo. Não, o gestor precisa estar nessa pegada. Outro lance em que essa resposta diferente às perguntas de sempre precisam ficar claras é nos processos. É onde você materializa aquela atitude inovadora. Como você faz o que você faz. E aí, esse como é para tudo. Como é que eu recepciono os alunos, os pais que estão chegando na padaria? Como é que eu faço esse processo de escola remota ou híbrida, enfim? Como é que eu atendo e recepciono as pessoas interessadas em fazer matrícula? Então, esses processos precisam estar dentro de um campo que, peraí, eu estou dando respostas diferentes às perguntas de sempre? Ou eu estou só repetindo, ocupando sabe aquela coisa assim, um vácuo? É porque eu sempre fiz. Tem umas coisas que, quando eu assumi, também, você falou de muitos chapéus. Eita, agora peguei. Chapéus, obrigado. Um chapéu que eu usei durante um tempo foi diretor de escola. E uma das coisas que eu ficava assim, me coçando é quando alguém respondia, quando eu perguntava, por que a gente está fazendo isso assim? Ah, porque a gente sempre fez. Não, velho. Resposta errada. Entendeu? Não é porque a gente sempre fez. Então vamos dar uma resposta diferente à pergunta. Vamos lá. Então, repensar esses processos, né? E eu ficava, às vezes, Vini, assim, observando como é que a gente está recepcionando as pessoas, como é que elas chegam aqui no ambiente da secretaria, são atendidas. Esse pragmatismo, não adianta ficar só no conceito, porque ser inovador é colocar um banner e não sei da onde. Porque ser inovador é ter uma marca, não sei de... É porque tem um slogan, porque... Não, peraí, cara, deixa eu observar como é que acontece. Na hora do intervalo, deixa eu ir para o pátio, deixa eu sentir como que as crianças, como que os adolescentes, alunos, os estudantes sentem essa esfera inovadora na escola. Processos. Eles precisam estar permeados dessa atitude inovadora. E, por fim, a ideia de pessoas. As pessoas, né? O propósito, processo e as pessoas. As pessoas, elas precisam ser vistas por você, gestor, aqui falando especificamente aos gestores que nos escutam, precisa ser vista por você, gestor, continuamente como um grande aliado, um grande multiplicador desse propósito, dessa atitude inovadora. Tem uma coisa que deixa você, gestor, muito numa situação perigosa se você não conhece as pessoas do seu time. Se você não sabe das idades, é como jogar futebol. Se eu não sei do que o outro é capaz de fazer, eu não vou querer tocar a bola para ele. Se eu não acredito na jogada que ele é capaz de fazer, para fazer uma analogia que você gosta, Vini, se eu não acredito na jogada que ele é capaz de fazer, eu vou ficar com a bola para mim, velho. Porque eu tenho medo de jogar para ele e fazer merda, entendeu? Então, eu preciso, enquanto gestor, entender do que esse cara que está junto comigo, qualquer que seja a posição dessa pessoa no time, do que ele é capaz de fazer. Então, conheça as pessoas. Se você quer ser um gestor inovador, comece conhecendo as pessoas e o que elas são capazes de fazer. Propósito, processos, pessoas. Vou pausar aqui, senão eu tomo tempo. Não, imagina, cara, fantástico, fantástico. E o tempo é esse mesmo, tá ótimo, a gente está bem tranquilo. Bom, eu fui dando uma olhada aqui, eu vi que chegou o Denis, a Márcia Braghini, a Karen, muita gente que já trabalhou com a gente, a Raquel, conforme eu for vendo aqui, quem está aqui, vai chegando, gente. Eu vi que o Bartolozzi já fez o que eu pedi para não fazer, que é abrir as duas telas ao mesmo tempo, não façam isso. Carlito, meu velho, agora você, cara. Tô descendo, né? Você vê, o áudio trouxe o conceito, o Jones veio com a gestão. Eu quero chegar para a ponta, cara. Eu quero falar de professores e estudantes na relação com inovação.
Quem não conhece o Carlos, bom, quem não conhece o Carlos está perdendo uma grande oportunidade de boas conversas sobre educação, política e futebol. Eu só não discuti religião com ele, galera. É só o que falta eu discutir com ele é religião. O Carlito é, que eu conheço, o maior especialista em educação bilíngue que eu conheço. E hoje ele é diretor de educação da Realve. Realve, se você consegue imaginar uma startup de educação que está em Marte, é a Realve. Os caras parecem cientistas malucos no meio de nós startups. Assim. Eles estão falando de aula 3D, de realidade virtual e tal. Então, pegando esse seu repertório e trazendo para o estudante e para o professor, não precisa se prender na tecnologia, não. Vamos ao TPEC, pode falar de pedagogia, conteúdo, numa boa. Como é que isso chega? É possível, dentro desse conceito de inovação, dentro de uma gestão inovadora, conseguimos? Como que isso chega lá na ponta? Como é que você enxerga isso, meu velho? Bem-vindo. Cara, primeiro, bom dia para todo mundo aí, bom demais ver vocês, rever alguns aí. Jones, as pessoas não sabem, mas o Jones é meu xará. Ele não gosta do meu nome, mas ele é meu xará. Ele é Carlos Jones, galera, entendeu? Só para quebrar o gelo aí. Vini, é o seguinte, eu vejo uma série de coisas com relação à inovação e assim, estou 100% alinhado com o que o Aldinei falou, com o que o Jones falou, e eu tenho visto coisas que me deixam bastante preocupado com relação a essa esperança que a gente tem de que a coisa vai mudar depois da pandemia e tal. Porque eu tenho visto muita desculpa para não fazer, sabe? Tipo, eu não posso repassar os custos para o pai, eu não tenho grana para infraestrutura, eu não tenho tempo para pensar nisso agora, tá? Eu acho que a gente precisa, bom, em primeiro lugar, como que isso vai se materializar? Isso vai se materializar, primeiro, embasado em uma teoria, embasado em um conceito, então você tem que ter um conceito, claro, mas se você ficar no conceito, nada vai mudar. Então, aí você começa a fazer o ajuste. Peraí, mas o meu contexto é esse, a minha realidade é essa, a minha sala de aula é assim, o meu espaço físico é esse, a grana que eu tenho é essa, o que eu posso fazer? Aí você analisou o contexto. Analisou o contexto, aí você vai ver as possibilidades. Alinhadas ao conceito, dentro do teu contexto, você vai ver as possibilidades de fazer. Tá? Cara, esses dias eu escrevi um texto sobre a sala de aula do futuro. E para mim, a sala de aula do futuro, ela pode ser vazia. Pode ser uma sala de aula sem nada, sem nenhum objeto, talvez nem mesmo lousa. Cheia de gente. E cheia de gente, talvez com óculos virtual, com óculos de realidade virtual, e você trabalhando dentro de um ambiente virtual. Entendeu? Aí você vai perguntar para mim assim, mas, puta, isso está muito distante da realidade das escolas, é muito caro. Meu, um óculos de realidade virtual que você acopla um celular nele, como esse aqui, R$50, cara. R$50. Isso é caro. Qual é o moleque que hoje não tem um celular? Sabe? Então você pega, mas eu não costumo, aí vem as desculpas, mas eu não costumo nós temos uma regra de não deixar os alunos levarem o celular para a sala de aula. Então muda a regra, pô. Muda a regra, tá errado. Entendeu? Tá errado. O celular, você tem que abraçar o celular. Você tem que abraçar a tecnologia e usá-la para aquilo que ela tem potencial de te ajudar mais, sabe? Então, é isso, é parar de inventar desculpa. Então, imagina, uma sala de aula vazia, qual é o custo que eu tenho? Nenhum. Né? Aí eu tenho o custo do óculos, é R$50. O celular é do aluno. Qual é o custo que eu tenho nisso? Eu preciso de uma conexão Wi-Fi boa. Pronto, é a infraestrutura que eu preciso. Então, a gente tem que parar de criar desculpas para não fazer. E a gente precisa agir. Não adianta, igual que o Jones falou mesmo, não adianta eu ficar com o discurso, eu sou inovador, porque eu tenho o Google Classroom, porque eu tenho não sei o quê, e você não faz efetivamente a transformação. Né? E isso vai desde a portaria, vai desde a cantina, em tudo. Você tem que pensar diferente.
E Ótimo. pensar diferente e ter tecnologia diferente não significa inviabilizar financeiramente a escola. É você pensar o que você tem à disposição, de novo, é aquilo, conceito, contexto, e aí você vê a possibilidade. A gente tem um dito nosso lá que é o futuro é agora, né? É o nosso slogan lá da nossa empresa, o futuro é agora. Por quê? Porque a gente tem que olhar para aquelas coisas que aparentemente estão muito distantes da gente, a gente tem que ver que elas estão próximas, que elas já podem fazer parte da nossa realidade. E se a gente não mudar hoje, o nosso futuro nunca vai chegar. Perfeito, cara. Perfeito mesmo, assim. Me lembrei de um meme aí, um meme que eu vi esses dias que era não traga o celular para a escola, e aí depois mudou, não venha à escola, fique no celular. Como as coisas mudam. A outra coisa que ficou muito forte na fala de vocês três, que é o tema da fala, né? Não é à toa que a gente chama vocês três. Inovação não é mais uma escolha, né? Agora a gente tem que virar uma instituição inovadora. Daqui a pouco vai surgir uma pergunta aí da Joyce. Alô, produção? Sobe aí. Olha lá. Isso aqui é profissionalismo puro, cara. Oi, Joyce. Obrigado pela pergunta. Você acabou de fazer uma pergunta que, de alguma forma, principalmente o Carlos e o Jones responderam, né? E me parece que o primeiro passo aí é se propor a partir de agora, isso vai acontecer. E aí, para mim, o segundo passo, estou eu aqui tomando a resposta, se cercar de empresas, parceiros, pessoas que vão te ajudar a ir para aí. O Carlos acabou de dar um exemplo que a tecnologia não é o problema para que essa inovação aconteça. O Jones deu um exemplo de que existem diversos modelos aí para a gestão inovar. Diversos modelos. Não é difícil a gente ir atrás disso. Mas você precisa primeiro se propor e aí se cercar de quem você acredita que pode te ajudar nisso. Audi, vou voltar com você, meu velho. E obrigado, Joyce. Pessoal, segue fazendo pergunta aí. A gente vai caçando as perguntas para botar na tela. Audi, a gente agora desceu, né? Falou um pouco de professor. Uma vez a gente estava discutindo uma coisa, já nem lembro quando, Audi. Já nem lembro em qual evento, em qual situação, mas a gente chegou num conceito que eu adorei, que era do professor como uma interface entre o estudante e o conhecimento. E eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo, usei isso em vários lugares e tal. Nesse novo cenário, né, que a gente está se encontrando, esse cenário atual, em que o EAD está presente forçosamente, e no cenário futuro próximo, na escola do agora, que a gente não sabe muito bem como vai ser, mas vai ser essa coisa que depois a gente critica o termo híbrido, tá, Carlos? Que a gente vai ter essa coisa mais blended, como diz o Carlos. Isso vai ajudar esse tipo de professor? E mais, como formar um professor para que ele seja essa interface e não mais o conteúdo em si? Manda bala, Aldinei. Rapaz, já que você gosta dessa coisa de futebol, essa foi na canela, hein? Essa foi Vini, é justamente isso que o Carlos, que o Jones, que a gente está discutindo aqui, né? É necessário gerar uma cultura de aprendizagem, tanto para o professor, quanto para o aluno, quanto para a escola. Durante muito tempo, nós tratamos da cultura da ensinagem, né? De como eu ensino isso para alguém, menos preocupado de como ele aprende. E a inovação permite justamente personalizar as aprendizagens. Quando o Carlos diz cada um com um óculos, quando o Johnny diz olhar para as pessoas, está falando justamente de eu vou levar o meu celular para a sala de aula, é uma coisa minha, é uma coisa personalizada, que está com os meus aplicativos, com as minhas telas, eu não estou usando uma máquina da escola. E isso gera uma facilidade tecnológica. Quantos cursos de formação de professores esbarram no recurso, no equipamento? Nós falamos durante todo o tempo da transformação, de utilizar a tecnologia a serviço da aprendizagem, e a pessoa está com dúvida de como eu entro na plataforma, que plataforma é? Então, eu não estava falando mais de educação e estava fazendo um curso de tecnologia. Então, é necessário despertar essa vontade de cultura digital, principalmente em nós educadores, nos alunos e nas escolas.
Quando eu falo de cultura digital, eu vou usar minha mãe de exemplo, e ela fica brava com esse exemplo que eu dou, né? Mas é o melhor exemplo que eu consigo. A minha mãe, ela faz crochê, sabe? E ela é feríssima. Ela entra lá no YouTube, pega os passo a passo lá, os tutoriais, copia os tutoriais, faz os crochê dela e manda no WhatsApp fazendo propaganda das coisas. Se o ícone do WhatsApp mudar de cor, não precisa mudar de nome, ele só precisa mudar de cor. Saiu de verde, passou a ser amarelo. A minha mãe vai ficar um tempão sem mandar mensagem para ninguém. Eu estou dizendo que a minha mãe, apesar de estar inserida numa cultura digital, ela ainda não pensa digitalmente. E não é por maldade dela, não. Ela é lá dos idos de 50. A diferença é que os nossos alunos têm muito mais propensão a pensar digitalmente. O cérebro dele já está tão estimulado pelo digital que ele fazer a mudança do verde para o amarelo é rapidinho. O mundo da minha mãe é um mundo de uma permanência, das coisas que duram mais tempo. O mundo dos meninos hoje é um mundo de troca, de inovação, de mudança. Vide o TikTok, usando como exemplo. São sketches curtíssimas, mas que eu produzo o conteúdo. Então, se eu quero ser educador nesse tempo, se eu quero ser mediador, se eu quero inovar, eu tenho que pensar em 3 grandes coisas. Ambiente. Como está organizado o meu ambiente para a aprendizagem? Seja ele físico, seja ele virtual. Metodologia. Qual a melhor metodologia para esse tipo de aprendizagem que eu quero? Não existe a metodologia certa. Eu preciso diversificar a metodologia justamente porque existem diversas pessoas aprendendo. E, por último, a interação. Como eu disse, esses meninos querem produzir conteúdos. Meninos de 4 anos querem ter canal no YouTube, ensinar alguma coisa para alguém. Olha que geração fantástica. Eles aprenderam a passar de fase no joguinho. Eles falam, rapaz, eu preciso ensinar como passar essa fase aqui. Vou fazer um tutorial. Galera, para passar essa fase aqui do joguinho é assim. E por falar em joguinho, eu tenho aqui um equipamento. Vamos ver se vai dar para ver o equipamento que eu tenho à mão aqui, ó. Dá para ver? Esse é o controle do Atari 1986. Esse é o meu videogame. Ele tem um manche, uma manete e um botão. O videogame dessa molecada tem A, B, Z, X, acelerômetro, vira e faz não sei o quê. É outro cérebro, cara. É outro jeito de aprender. Usando o videogame como metáfora, no nosso mundo, um botão bastava. Um jeito só. No mundo da galera aí tem A, B, C, D, X, Y, vira, acelerômetro. Então, professor, se eu quero navegar no mundo da inovação, 3 coisas eu preciso mudar. Ambiente, metodologia e interação. Vamos aprender com eles. Eles têm muita coisa para mostrar pra gente. Fez sentido, Vini? Opa, cara. Cara, ó, eu só não fico de pé, senão eu saio do plano aqui, mas eu aplaudiria de pé, cara. E eu sei que você sempre cita a sua mãe, porque ela é cruzeirense, e você sempre gosta de fazer uma provocação com ela. Não sei se vocês sabem, o Adnei torce para o Atlético Mineiro. Quem não sabe, iria saber de algum jeito. Jones, descendo mais um pouco, cara, indo para um outro lado aqui. Agora é o Jones 2 chapéus, tá, cara? O Jones pai e o Jones Head Education da Agenda Edu. A Agenda Edu, para quem não conhece, é das principais startups de tech que a gente tem no Brasil e na América Latina. E o Jones é o cara responsável pelo lado educacional da Agenda, e o que a Agenda faz é conectar a família com a escola. E o que o Jones faz como pai é se conectar com a escola dos filhos dele. Cara, a pandemia mudou muita coisa e mudou definitivamente a relação família-escola aí, cara. De um lado, como gestor, o que fazer para trazer a família para o jogo, fazer com que ela construa com você, enfim, a escola como aldeia, que a Selma falou na abertura. Por outro lado, como família, como ajudar nessa ressignificação da escola, isso que o Pablo também falou na abertura, a família agora ela vai topar. Então, vai ficar um pouco esquizofrênico, fica um pouco Head Education, um pouco pai, e me diz dessa relação com a família, com a escola, a partir de agora, nessa escola do agora aí, cara.
Boa. Cara, essa relação ela é sempre marcada de um lado por uma percepção que é a família ela negligencia e joga o aluno, joga o filho dela para a escola. Ah, não, a família é um parceiro da escola e tal. Então a gente fica entre essa coisa assim, qual é o papel dessa família? Qual a expectativa? Às vezes acho que a gente, enquanto escola, do lado da escola, esquece que ninguém nasceu aprendendo a ser pai e mãe responsável, muito menos na hora em que tem o filho, não vem por osmose. E eu fico pensando que, assim, muita gente até lê um livro, vai para um curso para aprender a ser pai e mãe, quando está na véspera de ser ou durante. Mas ser pai ou mãe de um aluno da educação infantil é uma coisa. Ser pai e mãe de um aluno do fundamental é outra coisa. Do ensino médio é outra coisa. Então, são estágios muito diferentes, marcados por expectativas e por realidades muito diferentes. E a escola precisa ser escola para essa família. A escola não pode ser escola só para o estudante, só para o aluno. Ela precisa ser escola para essa mãe, para esse pai, seja da educação infantil, do fundamental ou do médio. Nesse sentido, durante esse processo pandêmico em que a escola funcionou e está funcionando remotamente, eu vi e acompanhei uma série de responsáveis, de famílias, levantando a bandeira do vamos cancelar o ano letivo. Esse negócio não está certo, esse negócio não tem futuro, o menino não está aprendendo, como é que pode? E eu fiz uma análise aqui do meu lado, né, dizendo assim, puxa, velho, a gente precisa realmente reconhecer que a carga em cima das famílias nesse processo foi uma carga bem considerável, está sendo uma carga bem considerável. Eu tenho um filho de 5 anos que eu preciso acompanhar, estar do lado dele no momento das aulas remotas. Não tem jeito, mas já a minha de 10, ela é autônoma o suficiente para poder tocar sozinho. Então, primeiro, se você é pai e mãe, eu quero ser empático a você e dizer, cara, é realmente um item na agenda que pesa e que eu preciso dar conta. No entanto, eu não posso me furtar de que o que está acontecendo agora não vai ser importante ou não vai ser relevante para o processo de desenvolvimento do meu filho. A aprendizagem está acontecendo porque está acontecendo estímulos. E eu não posso simplesmente fechar a porta, fechar a janela e dizer que está todo mundo trancado aqui e vamos assistir só Netflix durante esse processo. Não posso. Nesse sentido, eu, como educador, gostaria aqui de lançar algumas reflexões e considerações para as famílias. E, obviamente, acaba sendo para todo mundo envolvido na comunidade escolar. Primeiro, uma boa parte das fragilidades da escola, que nós estamos vendo agora, existe há bastante tempo. Então, não é novidade da pandemia. Tem um monte de gente dizendo, como é que esse menino vai ficar concentrado todo o tempo durante a aula remota? E quando foi que ele ficou concentrado todo o tempo na aula presencial? Vamos botar o pé no chão, velho. Né? Agora eu vou ter que ficar acompanhando todas as tarefas dessa criança. Mas já se esperava que você acompanhasse as tarefas de casa do seu filho e participasse por ele. Não foi só agora. Então, vamos acordar para isso. O segundo ponto é o papel participativo da família no processo de aprendizagem dos filhos. Ele vem sendo negligenciado há bastante tempo. Aí a gente precisa, de vez em quando, enquanto escola, lembrar desse papel, família, qual é a expectativa que a gente tem do seu envolvimento. Isso precisa ser dito, redito, várias vezes ao longo do ano. Terceiro ponto, a falta de intencionalidade histórica no desenvolvimento de autonomia dos alunos, isso é marcante. E foi exatamente essa falta de autonomia que causou grandes prejuízos nesse momento. O adolescente que não sabe preparar o seu estudo, seu tempo e se organizar, nesse momento de escola remota, é um adolescente que não teve nenhum tipo de iniciação num processo autônomo. Então, a autonomia fez falta agora e vai continuar fazendo falta se a gente não dar conta dela e não for propositivo no desenvolvimento dela. Ressignificar o papel do professor é algo que bastante discutido há tanto tempo, né? Porque o professor deveria isso, porque o professor deveria aquilo. Cara, estamos nesse lugar, a gente entende isso. E você, família, pode ser parte dessa discussão. Não só ficar jogando dados e postando memes dos coitados professores nesse processo remoto. Dê dicas e ideias. Você está vendo uma aula que você achou que determinada coisa não aconteceu legal? Família, participa do processo. Você é parte disso, certo? E
Então, deixa eu dar aqui para fechar minha fala algumas dicas práticas de como as famílias podem se envolver ou de como as famílias podem ser envolvidas. Traga as famílias para conversar sobre as possibilidades, ideias, sugestões, coisa maluca, escuta as famílias. Pede uma nova proposta, família, para a escola. Escola, a gente está vendo que esse negócio aqui não vai ser tão 1 mês, 2 meses, não, já passou da conta. Deixa eu trazer algumas propostas para você, escola. Escute e acate as propostas. Né? Eu acho que como família, como pais, nós precisamos nos permitir a contribuir ativamente para ressignificar essa ideia de escola que nós temos hoje. E escola boa, papai, mamãe, titio, vovô, escola boa não é a escola que mantém o menino ocupado com tarefa. Vamos quebrar essa hegemonia de que escola boa é o menino que tem um monte de tarefa para fazer. Quantas vezes a gente ouviu, Vini? Você chegou da escola, o menino chegou da escola e disse: "Oh, você não tem tarefa hoje?" "Não, não tenho, pai." "Ué, fez nada na escola, o que você fez lá na escola?" O objetivo da escola é manter o menino ocupado, né? E não fazê-lo pensar, refletir sobre isso. Então, como pais responsáveis, não é o momento de nós desistirmos, mas de insistirmos com o objetivo de produzirmos as mudanças tão necessárias no jeito de pensar e fazer a escola, para que ela seja relevante e atraente para o aluno, meu filho, no agora, né? Nesse mundo que se apresenta. Vamos continuar acreditando. A aprendizagem se manifesta de formas muito diferentes, família. Vamos abrir aí a cabeça para isso. Cara, tem uma coisa muito legal que você traz sobre a família, que é o que eu tenho visto com os meus grupos de amigos, né? A minha turma de amizades, fora a turma que eu construí, que é essa, em educação, eles não são de educação. E eles nunca entenderam muito bem o que eu fazia. O Vini faz um negócio lá com educação, parece que é legal. E também não tinha tanto interesse em se aprofundar, é aquela coisa estranha. É tipo eu com a profissão do meu irmão, que é segurança de cloud, sei lá o que, em tecnologia, nunca me interessei por isso. Agora, cara, todas essas pessoas começaram a nos demandar informação. Eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado, é por aqui, eu tiro da escola, eu ponho na escola, essa escola está me enganando, ela está certa, ela está errada. Tem um ponto que é o se interessar pelo tema, e, cara, não é que a família não se interessa pela criança, óbvio que se interessa, é a coisa mais importante da família, mas ela não se interessava pelo tema escola, a educação fora da casa. E agora, esse movimento, ele aconteceu e ponto. Não existe um pai que hoje não está interessado por isso. A gente tem ouvido as duas coisas, o Rodrigo falou isso na abertura, né? Uma coisa é assim, caramba, eu achava que a escola era mais do que isso, agora que a escola entrou na casa dele, né? Nossa, mas eu esperava mais da escola. Essa é a primeira fala. E a segunda fala é, cara, essa escola, esses professores, esses caras são os gênios. Eu não consigo ficar um dia com uma pessoa, com o meu filho. Esse professor mete 30 alunos numa sala e passa 1 ano com esses caras. Esse cara é um herói. Então, ao mesmo tempo que a gente está sendo criticado, a gente está sendo ultra valorizado. E há um interesse muito grande em saber como as coisas funcionam, por que as coisas funcionam do jeito que são. É a grande oportunidade da escola contar uma nova narrativa para as famílias. A gente ainda tem 7 minutos aqui. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para o Carlos e eu fecharia. Mas pintou uma pergunta cabeluda aqui no chat que eu não sei responder e eu quero ver se vocês vão conseguir. É a pergunta da... Alô, produção? Pergunta da Cristina. Isso, essa produção é muito melhor do que eu. Cara, obrigado, Laura. Caras, essa é a pergunta, é uma das perguntas. Eu tenho um filho pequeno, um filho de 2 anos e meio. Tem que ter educação infantil na pergunta. Tem que ter, para tirar você. Está muito fácil para vocês ir falando assim. Olha, eu não vou dar na canela de novo. Quem quer responder essa, começar respondendo, pode levantar a mão aí, cara. Vai, Carlito, vai você. Então, a pergunta da Cristina é como pensar a tecnologia para a educação infantil e como preparar nosso professor para isso. Vem, Carlito. Bom, primeiro a gente tem que se despir de crenças, né? De crenças limitantes. A gente tem visto aí muitos pesquisadores que diziam que crianças não podiam ficar muito tempo na frente da tela de computador ou na frente de celular, e agora elas são obrigadas a ficar, e eles estão revendo esses conceitos, inclusive. Eu tenho um filho de 5 anos, e, ele sabe mais, às vezes, de algumas coisas do que eu mesmo.
sabe? Em relação a entrar no YouTube, procurar vídeo, instalar jogo no celular, no videogame. Ele tem um domínio do digital que é impressionante. E a gente precisa fazer o que com isso? Canalizar isso para a aprendizagem, entendeu? É óbvio que na educação infantil tem uma questão que é com relação ao contato da criança com o concreto ainda, com as experiências com o outro e tal, mas o digital não pode estar fora disso, porque o digital não está fora disso para essa criança na vida dele, na vida da criança. Meu filho acorda de manhã, pega o celular, pega tablet, pega o computador, videogame, e ele transita por tudo isso com uma facilidade que nos diz o seguinte: a gente precisa olhar para isso e canalizar aquilo que interessa para a aprendizagem, para o crescimento dele, para a gente focar nisso na escola. Eu acho que é basicamente isso. Não tem uma receita, mas se despir dessa crença de que não, criança pequena não sabe ou não pode usar o digital. Pode e sabe, e às vezes sabe mais que a gente. Quer complementar, Aldi? Posso. Isso mesmo que o Carlos trouxe, fantástico, e eu ainda coloco que a tecnologia, o recurso tecnológico, ele tem que ser ferramenta. O óculos digital, o computador, o quadro de pincel ou o quadro branco ou a folha lá rodada num mimeógrafo ou impressa, tem o mesmo, está no mesmo lugar. São ferramentas para que a aprendizagem aconteça, pensando aí no contexto educacional, né? E como o Carlos disse, esses meninos eles já estão tão inseridos numa cultura digital que é muito natural a tecnologia para eles. Tem uma pesquisadora no Rio Grande do Sul, na terra lá do Carlos, ela se chama Kensky, e ela fala o seguinte: se houver educação no século XXI, ela tende a ser tecnológica. Ela não duvida que vai ter tecnologia na educação, ela duvida até que vai haver educação como a gente conhece, mas a tecnologia não. E aí, como preparar o professor para isso? Justamente entender ali, eu gosto muito do Simon Sinek, né, quando ele fala o círculo dourado ali, né? Partir sempre do porquê. Por que eu estou fazendo essa ação? Beleza. Depois eu passo para o como. Como eu consigo desenvolver bem essa ação? E aí que vai entrar o recurso tecnológico. O que eu posso usar para que essa ação, para que o meu porquê se efetive? Então, o conselho que eu dou, o caminho que eu dou para a formação dos professores é: por que você está fazendo isso? E aí eu volto numa fala do Jones, né? Não sempre foi assim, a gente está fazendo porque sempre foi assim. Não, professor, você precisa fazer para esse tempo e espaço, para a educação de agora. Se eu não deixo o meu aluno, por exemplo, de qualquer idade, ir com o celular para a sala de aula, ou usar tecnologia na sala de aula, eu estou tirando ele do próprio tempo. E imagine daqui a 10 anos. A gente pensa daqui a 10 anos com mais tecnologia ou menos tecnologia? Então, eu acho que é esse caminho que a gente precisa seguir aí. Espero ter ajudado. Só um pouquinho, Adnei. Cara, só antes de... A gente tem mais 2 minutos só, e eu vou dar um fechamento para isso. Mas eu vi aqui no grupo, o Molina apareceu, a Luíta apareceu, a Patrícia Alberti, a Alice Araújo, o Robson Lisboa, ex-parceiro de Santillana, também grande amigo aí de educação. Denis, não sai daqui, Denis. O Denis deve estar querendo falar do Palmeiras também, do Corinthians. Daqui a pouco ele vai botar um comentário aqui. Caras, 2 minutos para eu fazer o fechamento. Assim. Que privilégio. Vocês sabem que eu gosto muito de vocês como pessoas, vocês sabem que eu admiro muito vocês como educadores, mas eu acho que a gente não podia ter acertado mais assim na formação do time. Espero que tenha dado certo igual na sala 1 lá com o Rodrigo, porque foi um bate-bola, foi impressionante, assim, cara. A gente sabia que vocês são alinhados e a gente conversa sempre, a gente está nos mesmos grupos e tal, mas a forma como um passou a bola para o outro e como a gente manteve uma coesão da fala me deixa muito satisfeito. Estou fazendo esse meta-registro da forma, falando um pouco do conteúdo ainda, porque me deixa muito satisfeito, cara. Eu tenho certeza, bom, eu saio assim, mas imagina quem está nos assistindo, sai desse papo uma cabeça completamente diferente de como entrou, e se não completamente diferente,
com muito mais repertório para poder atuar. E olha, a gente falou por 45 minutos. Sobre o conteúdo para fazer o fechamento. Não tem mais saída, né? O Pablo falou na abertura e eu achei, como sempre, o argentino acertou ali. Antes a gente forçava os momentos da escola ter que inovar. Agora a força veio externamente. E a gente inovou. E a gente tem que inovar. E ou a gente toma essa postura, ou a gente se torna irrelevante como instituição para a sociedade. A conversa que foi aqui foi nesse ponto e eu fiquei muito satisfeito. Carlito, Aldi, meu amigo Jones, caras, muito obrigado. Eu falei isso daqui, falei da minha vida isso daqui, cara. Continue aí, acompanhe. Agora eu vou chamar aqui o nosso amigo Francisco Bartolozzi, que vai chamar um vídeo em algumas escolas parceiras que ele pediu para darem umas opiniões. Obrigado demais, caras. Bom dia aí para vocês e a gente se vê aí. Oi, tudo bem? Eu agradeço. Bom dia, também. Rodrigo, Vinícius. Aqui acompanhando o nosso congresso também com um bom café. Eu sou Francisco Bartolozzi, filho da Magali, venezuelano, criado pela América Latina. Já nesses últimos 15 anos eu tenho a oportunidade de morar em vários países da América Latina. 8 anos estou morando no Brasil. E sou muito grato pela oportunidade de ter me encontrado, me conectado, conversado com muitos especialistas na área educativa. Hoje faço parte, junto com Pablo Doberti, um projeto, a plataforma Vivagi, uma plataforma que está convicta de que vai levar para dentro das escolas uma nova narrativa, uma nova história para ser contada. De aqui, logo mais, eu estarei com vocês para contar como funciona. Mas o Congresso, a Aliança, como ela nasceu? Ela nasceu de uma noite de insônia. Lembro ter acordado uma noite pensando em conectar pessoas, conectar instituições. E aí liguei para Vinícius, liguei para Rodrigo, liguei para Pablo, contei a ideia e nasceu. História. Até aqui, tudo sucesso. Muita gente querendo participar. Eu vou lançar agora um vídeo de um grupo de pessoas que gravaram alguma história que queriam contar também. Então, dimos essa oportunidade. Mas antes de finalizar, eu quero contar um trecho de uma música brasileira que eu gosto muito, que uma amiga me apresentou, que uma amiga me fez conhecer, que a música diz assim, esse trecho diz, todo sopro que apaga uma chama, reacende o que for para ficar. A gente é esse sopro. Nós somos esse sopro. Muito obrigado e vamos em frente. Olá, meu nome é Sérgio Godinho. Sou Paula Emiliana. Me chamo Marcelo Molina. Eu sou Márcia Braghini. Sou diretor da Escola da Serra em Belo Horizonte, conhecida pelo MEC como referência em inovação e criatividade na educação básica. Eu nasci para praticamente dentro de uma escola, fui para a área de saúde e retornei, porque eu queria muito deixar uma escola para os meus filhos. Hoje eu posso dizer que o Colégio Avance tem suas práticas com a educação integral, e além de impactar a vida dos meus 3 filhos, impacta outras centenas de vidas. Atualmente trabalho numa empresa aqui nos Estados Unidos chamada Mozilla. Minha função específica é dar suporte e treinamento para diretores, coordenadores, professores e equipe de tecnologia de como utilizar os recursos digitais em sala de aula. Atualmente sou diretora pedagógica da Escola Monteiro Lobato, que fica na cidade de Diadema, em São Paulo. Acredito que a partir de tudo que estamos vivenciando nos dias atuais, estamos mais próximos de um processo de ensino-aprendizagem cada vez mais individualizado e mais longe dos períodos temporais, marcados e estanques que fazem parte da rotina escolar. O que nós pretendemos fazer no pós-pandemia é simplesmente fortalecer o conceito de educação que nós abraçamos, porque a Covid veio comprovar que alunos que têm iniciativa, independência, autorresponsabilidade são capazes de protagonizar o seu próprio processo de aprendizagem, seja na escola, seja em suas casas. O meu foco para 2021 é que possamos treinar esses professores e essas escolas a utilizarem de maneira mais humana, pedagógica, os recursos digitais, que agora vieram de vez para ficar. Esse é um caminho que merece ser fortalecido, permanecer e prevalecer. Obrigado.